A paz do Senhor, eu tenho uma pequena palavra para o teu coração, porque eu sei que tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e bem na hora certa. Eita glória! Escuta, a Bíblia vai dizer em Josué, 1 Josué, aonde Deus fala com Josué para Josué ter ânimo. Olha o que Deus fala aqui. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Herteu, e até grande mar, para o poete do sul será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É aqui uma promessa, né? Que Deus fez a Josué, né? Que era para Josué se esforçar, porque até aí Josué, ele era ajudador de Moisés, né? Moisés morre, só que Deus ministrou no coração de Moisés para que Moisés separasse Josué, para quando ele morresse, né, Josué tomasse conta do povo, né? Que Josué levasse o povo à terra prometida, né? Mas infelizmente, só quem entrou na terra prometida, que manava leite e mel, foi Josué e Caleb, né? Porque o povo se rebeliou no meio do caminho, e ali o povo foi impedido de entrar à terra prometida. É o que acontece, voltando para o dia de hoje, né? Muitas vezes as pessoas perdem o ânimo. É o que acontece comigo, com você. Perde o ânimo, perde a força, a vontade de lutar. A gente fica desacreditado nas pessoas, desacreditado em tudo, entendeu? E a gente olha pro nosso redor, a gente acha que todo mundo tá contra a gente, entendeu? Que as pessoas não estão a nosso favor, né? E às vezes a gente pensa dessa forma, porque nós somos ser humano. A gente acha que todo mundo tá contra a gente, entendeu? A gente acha que as pessoas não estão ao nosso favor, entendeu? Que as pessoas estão fazendo pouco caso da gente, entendeu? Então Josué vivia com um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que estava voltado para as coisas erradas, um povo que queria viver na escravidão, né? Na escravidão, o povo ali era escravo do maligno, escravo de Faraó. Então parece que o povo queria voltar à terra de Faraó, né? E ser escravo de Faraó. Então não era isso que Deus queria para aquele povo, mas infelizmente só quem entrou na terra prometida, que manava leite e mel, foi Caleb e Josué. Por quê? Porque foi obediente. Só que teve uma hora que Josué, ele temeu, entendeu? Ele temeu o homem. Josué ali se sentiu incapaz, entendeu? Se sentiu para baixo, né? Se sentiu desanimado. Sabe o que é desanimado? Desanimado, né, a fazer o ID, a guiar aquele povo, porque ele sabia quem era aquele povo, né? Ele sabia quem era aquele povo. Então, voltando para o dia de hoje, Deus sabe quem é dele e quem não é, quem vai entrar na terra prometida e quem não vai entrar, entendeu?
E quem não vai entrar? Então, o que é que acontece? Josué, ele ali perdeu o ânimo, a vontade, entendeu? Que ele tinha de guiar o povo à terra prometida, entendeu? Ele queria voltar atrás. É o que acontece, voltando para o dia de hoje, né? Muitas vezes nós queremos voltar atrás, entendeu? Como eu falei na live ontem, às vezes a gente quer ficar estacionado, a gente quer ficar parado por conta de algumas lutas, por conta de algumas batalhas, por conta de algumas guerras, por conta de algumas pessoas que se levantam, né, contra a gente. Então a gente perde o ânimo, a vontade de viver. Tem pessoas que perdem até a vontade de viver, entendeu? Perde até a vontade de viver. Quantas vezes eu não perdi a vontade de viver? Quantas vezes eu não pedi a morte a Deus, né? Quantas vezes aqui nessa casa mesmo eu pedi várias vezes: Senhor, me prepara e me leva. Me prepara e me leva. Eu prefiro que o Senhor me prepare e me leva. Quantas vezes também eu já ouvi de boca de pessoas que pedindo a Deus para Deus preparar e levar, que preferem que Deus prepare para não ficar sofrendo aqui nessa terra. Quantas pessoas não pediram a morte a Deus e Deus preparou e levou? Entendeu? Mas Deus preparou e levou porque chegou o tempo certo e a hora certa. Então, às vezes a gente pede a morte a Deus e Deus fala: ainda não é o tempo, ainda não é a hora. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida é coisa grande, é coisa suprema, é coisa surreal. Então, muitas vezes, Deus permite o vale de enfermidade, né? Permite, às vezes, a gente fraquejar, às vezes a gente estacionar. Deus permite, às vezes, o vento, a tempestade, o deserto, né? Para que a gente venha aprender mais dele. Para que a gente venha ser independente dele, não do homem, né? Então, Deus falou aqui para Josué, aqui, ó, o que me chama a atenção, que Deus fala assim, ó: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quer dizer, Deus falou com ele: esforça-te, tem bom ânimo, não te mandei eu? Nem te espante, quer dizer, Deus está falando: não te espante diante da dificuldade, não te espante diante dos problemas, diante dos levantes, diante das afrontas. Deus está dizendo: não se espante, né? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus me deu essa palavra forte agora de manhã. Quer dizer, Deus está falando: não te espante, que eu sou contigo. Para onde você for, eu estarei contigo, para te guardar, para te proteger, para te guiar, para te blindar, para te carregar no colo. Entendeu? Deus está dizendo: não temas. Eu sei que bate o desânimo, bate a vontade de desistir, bate a vontade de jogar tudo pro alto. Entendeu? Bate a vontade de fugir do chamado, fugir do nosso ministério. Bate a vontade, porque nós somos ser humano, entendeu? Sujeito também a fraquejar, entendeu? Mas Deus conhece as nossas fraquezas, como Deus também conhecia a fraqueza de Josué. E a fraqueza de Josué era por conta do povo. É o que acontece comigo e com você, que a fraqueza vem por conta de algumas coisas, alguns levantes de pessoas. Então foi aí que Deus contemplou o coração de Josué e viu que Josué estava espantado. Porque ele viu o que Moisés passou. O povo era um povo rebelde, pedia carne, o Senhor mandava carne. Pedia maná, Deus mandava maná. Pedia água, Deus dava água. Até que chegou um dia que eles perturbaram tanto Moisés, que Moisés feriu a rocha. E por conta disso, Moisés pagou um alto preço por conta do povo que se rebeliou contra Moisés. Entendeu? Que se rebeliou contra Moisés. Então, muitas vezes, as pessoas gostam de julgar, mas nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Você vê que até Moisés, que era um grande homem de Deus, que guiava o povo de Israel à terra prometida, entendeu?
Mas ele estava lidando com pessoas rebeldes, pessoas desobedientes, pessoas que estavam voltadas ao ocultismo, voltadas à macumba, voltadas à magia, voltadas à prostituição, o mundianismo, voltado à escravidão, porque eles queriam voltar, ficar lá sendo escravo de Faraó, sendo massacrado, sendo crucificado, até morto, né? Até fadigado, cansado, oprimido, sobrecarregado. Mas o povo queria voltar àquela terra de Faraó. Mesmo Deus dando maná, Deus dando carne, entendeu? Alimento, né? Água, né? Então, por conta do povo, você vê que Moisés era homem de Deus e ele entrou na carne por conta do povo. É o que acontece comigo, com você. Muitas vezes a ira vem sobre nós. A ira vem sobre nós, eu digo nós porque corta aqui também. Vem a ira e a gente fala besteira, a gente fala coisas que a gente se escarnece, porque nós não somos perfeitos, nós não somos super-homem, nem Mulher Maravilha, né? Somos sujeitos a falar coisas que não provém de Deus, e muitas vezes Deus, até o próprio Deus nos corrige. Filho, não fala assim, não pensa assim, mede as suas palavras, entendeu? É o que acontece comigo, com você. Deus nos corrige, porque quando ele corrige é porque ele ama, porque ele quer ver o nosso bem. Porque muitas vezes a gente joga a palavra fora e as pessoas pegam aquela palavra como oportunidade, entendeu? Como oportunidade, entendeu? Para lançar em cima da gente, entendeu? Para fazer mal pra gente, para usar aquilo como um escudo ou como uma saída, entendeu? Como uma saída, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com né? Eu digo corta aqui também e corta aí, que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Na hora da ira, na hora do furor, né? Por algumas coisas que a gente ouve, por algumas coisas que a gente vê, que a gente não se agrada, entendeu? E a gente fala e depois a gente joga a conversa fora, né? Então Deus nos corrige antes de a gente se prejudicar, né? Se cala mais, eu estou operando, eu estou executando, já estou no cenário trabalhando, vou fazer assim, 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 assim. Foi o que Deus falou comigo na madrugada. Não temas, filha, não temas, que eu sou contigo, vou te ajudar. E aí Deus me deu essa palavra de Josué, hoje aqui de manhã, né? Uma palavra muito forte, né? Então, Moisés, ele feriu a rocha por conta do povo. Ele se escarneceu, ele entrou em uma ira tão grande por conta daquele povo rebelde, né? Moisés, estamos com sede, você me trouxe aqui para o deserto para morrer de sede, morrer de fome, né? E começou, cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você fala boca a boca, face a face? E aí Moisés ficou irado com aquilo, pelo povo murmurar e questionar. E aí ele foi lá e feriu a rocha. Tudo por conta do povo, para dar água para o povo beber. E não era para ele ter ferido a rocha, né? Nós somos falhos, igreja. Somos sujeitos a cair, sujeitos a levantar, sujeitos a fraquejar, sujeito a perder, mas sujeito também a ganhar, né? As guerras, as batalhas. Então a gente não podemos temer o homem, porque o homem não tem poder sobre a nossa vida. O poder foi dado a Deus no céu e na terra. Então a glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele, o trono é dele, tudo é dele. Nada aqui nessa terra, tudo que nós conquistamos é dele, é ele que nos dá. Porque ele é perfeito e ele cumpre com as suas promessas. Entendeu? Então, igreja, não temas, tenha bom ânimo, porque você vai vencer essa guerra. A pastora Rose vai vencer. Então, não pasme diante dos problemas, diante da dificuldade, diante das lutas, diante das afrontas. Entendeu? Não temas, porque Deus é contigo. Talvez você está dizendo, pastora Rose, eu não aguento mais, eu não suporto mais. É claro que isso acontece comigo, com você. Tem momento na nossa vida que a gente fica tão fragilizada, que a gente fala, Deus coloca o limite. Deus coloca um fim nessa situação. As lágrimas correm no nosso rosto, a ponto de a gente pedir socorro e misericórdia a Deus.
A ponto de a gente não suportar mais, de a gente não aguentar mais. A ponto de a gente querer desistir de marido, de filhos, de família e dar um baixo na situação e sair por esse mundo afora. Porque a gente tem pensamento, a gente pensa. A nossa mente é uma máquina. A nossa mente é um computador. A nossa mente trabalha 24 horas, 48 horas sem parar. A nossa mente não para. Ela funciona todos os dias. E tem coisa que a gente não sabe lidar. Entendeu? Não sabe lidar. Então a gente tem que pedir a Deus força, suporte suficiente para a gente saber lidar com aquela situação. E não é fácil quem está passando por luta, por aflição, por angústia, por tristeza. Às vezes a gente tenta transparecer para as pessoas, porque as pessoas gostam muito de apontar e julgar, porque acha que pastor não chora, que pastor não pode chorar, que homem de Deus e mulher de Deus não pode chorar, não pode se expressar, não pode falar, tem que ouvir, ficar quieta e ficar quieto, tem que engolir tudo, entendeu? É claro que a gente tem que matar um leão todos os dias, é o que eu tenho feito, mas tem situação que a gente não suporta, que a gente não aguenta, que às vezes a gente está voltado com tanta luta, é uma atrás da outra, que a gente acaba se decaindo, a gente acaba estourando, entendeu? E os nossos nervos ficam à flor da pele, e a gente termina entrando na carne, se escarnecendo. Eu sei que a luta da gente não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que há no ar, que tenta nos estragar, que tenta nos abater, que tenta nos desanimar. Só que a gente temos que confiar e aguardar em Deus. Não é fácil aguardar em Deus. O processo é lento, dói, machuca, fere. E a única coisa que Deus fala comigo, com você, é para que eu e você viemos acalmar. E aí a gente olha para um lado e olha para o outro, parece que não tem solução, parece que não tem saída, sabe? A gente busca ajuda em todos os lados, em todas as partes. E a gente vê o circo pegando fogo. E aí somos cercada, cheio de carros e cavaleiros de Faraó, querendo nos estragar, sabe? Que é o que aconteceu com o povo de Israel. Só que Deus abriu o mar vermelho e fez com que o povo de Israel passasse em seco. E os carros de Faraó, os cavalos, os cavaleiros, foi engolido pelo mar. Então, às vezes a nossa alma fica afligida, a alma da gente fica abatida, angustiada, triste, às vezes até cabisbaixa. Mas não é fácil eu chegar aqui e dizer, vai passar. Como na verdade parece que é uma eternidade. Entendeu? A gente dorme pensando que no outro dia seguinte acabou. Deus colocou um ponto final, colocou um fim. Aí de repente começa tudo de novo. Então, nós somos seres humanos, sujeito a errar, mas sujeito também a consertar os nossos erros. Mas vamos glorificar a Deus, adorar a Deus na luta e na prova, porque nós sabemos que Ele é conosco. Mesmo às vezes a gente fica desacreditada,
E muitas vezes a fé da gente tenta decair. E aí Deus se manifesta e diz: filha, não temas. Tenha ânimo. Porque você vai vencer. Você vai atravessar. Você vai avançar. Entendeu? Então fica com essa palavra. Não temas. Tenha bom ânimo. Porque você vai avançar. E vai ultrapassar toda a sua expectativa com Deus. Curta, comenta e compartilha. Ore por mim, que eu estou orando por todos vocês nas minhas orações. Deus abençoe.